Olá! Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Jogos Eletrônicos, Alienação e Brincadeira. Há pouco tempo, uma pessoa conhecida nas redes sociais faleceu e publicaram em seu perfil no Instagram a notícia de sua morte. Sendo essa pessoa uma referência em marketing nas redes, muitas pessoas comentaram perguntando se não se tratava de alguma brincadeira ou estratégia para chamar a atenção das pessoas. Infelizmente não era. Na série Adolescência, amplamente divulgada e assistida há pouco tempo, uma psicóloga questiona algumas vezes um garoto de 13 anos se ele sabe o que é alguém morrer, demonstrando que há uma clara desconexão entre o que ele faz e o que ele sente, ao que a psicóloga, exasperada, busca reconectar. Será possível fazermos aproximações entre essas duas situações? O que elas contam sobre a maneira do sujeito contemporâneo existir no mundo? Confusões entre o que é ou não real podem ser atribuídas muitas vezes ao universo infantil, com sua imaginação e brincadeiras próprias. No entanto, não à toa, a brincadeira da criança é chamada de faz de conta, porque ela sabe que o que está criando não substitui o real, muito pelo contrário, se apoia nele. O brincar e, em sua extensão, o jogar, são manifestações da criatividade essencial, não só da criança pequena, mas do adolescente e também do adulto. É a partir dessa criatividade que uma vida pode ser vivida como própria e com sentido, o que torna possível sentir, pensar e, inclusive, discernir estratégias de marketing e fatalidade, e vida e morte. Mas como desenvolver essa condição hoje com tantos apelos à industrialização do brincar e padronização do jogar? Como os jogos eletrônicos entram nessa equação? Eles servem mais para alienar ou despertar? Quais as consequências de seu uso? Como eles aparecem nos nossos consultórios? E para nos ajudar a pensar sobre esse assunto tão complexo e atual, nós temos aqui uma pessoa que estudou a temática dos jogos eletrônicos no mestrado e que tem muito a contribuir com a gente. Augusto, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? Oi, tudo bem? Eu sou o Augusto Paim, né? E queria primeiro dizer que é um prazer poder estar aqui conversando com vocês hoje, né? Para falar um pouco de mim, então, né? Eu sou psicanalista, sou vinculado ao Centro de Estudos Psicanalíticos aqui de Porto Alegre, e essa ideia do mestrado, né? Que eu acho que é o nosso ponto de conversa hoje, surge quando eu descubro, na verdade, uma série de artigos que foram produzidos como consequência de um curso de extensão, né, que foi organizado pelo que viria a ser meu orientador, que é o Roberto Medeiros. Esse curso de extensão, que trabalhou com psicanálise e cinema, acabou gerando, né, uma espécie de criação de um conceito chamado paixão pelo autômato. E a paixão pelo autômato faz essa brincadeira com o patos, né, tanto de paixão como apaixonamento, como um envolvimento, né, assim, uma sedução, quanto também pelo patos da questão patológica, né? Então, essa ideia de paixão pelo autômato, resumidamente, a gente pode pensar, né, que eles propõem que o novo ideal de eu da cultura pós-moderna seria a figura do robô, né, essa figura maquínica, essa figura que, né, não falta, que não falha, que é pura execução, pura performance, né, que seria, então, um pouco uma crítica que se faria, né, aos ideais pós-modernos neoliberais de eficiência, né, e de absoluto pouco espaço para o sofrimento psíquico, né, que é o que está sempre denunciando a nossa falta enquanto, assim, condição subjacente, né, a ser humano, né? E a partir daí eu me aproximo do Roberto, né, com a ideia de poder, então, trabalhar algo disso dentro de um mestrado, né, e que passasse pelos jogos eletrônicos, né? E aí vou, então, fazer o mestrado com ele a partir disso, assim, né? Confesso para vocês que foi uma experiência bem interessante, assim, né? Eu acho que outros colegas estavam pesquisando por outras linhas, né? Mas foi uma vivência que, olha, me deu um certo trabalho, como eu acho que não poderia ser diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, me trouxe coisas que eu não esperava, assim, que eu acho que a gente vai conseguir, pouco a pouco, explorando hoje aí, conversando, né? Eu já tô com vontade de te perguntar que coisas são essas. O que você esperava encontrar? Não, peraí, segura sua curiosidade aí.
Porque é estimulante mesmo. Acho que antes disso, uma coisa que me ocorreu foi por que esse tema? Por que essa temática? Para além disso que você contou, tem algo de pessoal da sua história? Com jogos ou não? Essa pergunta ela é muito boa, na verdade, porque, bom, o mestrado ele tem sempre 2 etapas, né? A qualificação e a defesa, né? E eu, na qualificação, não escrevi nada. Não fiz um prefácio, não fiz uma introdução que contasse da minha história com os jogos, né? E aí uma das pessoas da banca, que era a Marta Diagordi, que é uma professora aqui da URGS, do mesmo PPG que eu fiz o mestrado, ela disse: Augusto, o que houve, assim, né? Porque tu tá estudando um tema que ninguém estuda, e aí tu não entrega para quem tá lendo o teu projeto o porquê desse tema da tua perspectiva. Tu colocou várias justificativas formais, dados, né? Um dado super interessante, por exemplo, que acho que é o mais chamativo, é que a indústria dos jogos eletrônicos, né, como um todo, ela produz mais dinheiro, ela rende mais dinheiro do que a indústria do cinema e da música somadas. Isso é uma coisa assustadora, assim, né? Principalmente tendo em vista que é muito mais recente, né? Assim, música e cinema são bem mais seculares, de alguma forma, né? E ela falou assim, bom, tu justifica, assim, a nível de pesquisa, né, de formalização, mas tu não conta da tua história e deixa o leitor sem entender da onde veio isso do teu ponto de vista, né? Bom, para defesa, daí eu faço todo um prefácio onde eu conto, né, que meus pais foram buscar, se não me engano, no Paraguai, né, o primeiro videogame que eu tive, que na época era o Super Nintendo, isso era anos 90, né? Os anos 90 já tinha uma certa história de jogos eletrônicos, né? Dá para dizer que foi a primeira geração que publicizou os jogos eletrônicos assim, então, como esse dispositivo dentro de casa, assim, né, que tinha os cartuchos ou as fitas, né? Foi a partir da minha geração, né? Eu sou alguém dos anos 90. Então, ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu ganho esse Super Nintendo. Eu tenho a grande sorte de ter um irmão mais velho, um ano e pouco, que nunca se interessou por jogos eletrônicos, né? Aliás, eu sempre digo para ele que ele nasceu com uma alma de idoso, assim, né? Porque meu irmão é um sujeito que, olha, gente, ele não bebe, não joga videogame, não tem nenhum tipo de, sei lá, assim, prazer mais, assim, hedonista, né? Um cara muito centrado, que dorme às 8 horas da noite, isso desde os 15, assim. Então eu digo, o que houve? Assim, sobrou tudo para mim, né? Eu que vou ter que ir apresentando, assim, os mal-estares da cultura, assim, para a família, o que é isso? Mas no ponto do videogame eu tive muita sorte, porque o videogame era meu, né? Ele não jogava, assim, ele vai descobrir videogame depois de adulto e ainda é uma coisa que ele joga só, que é o futebol, assim, que nem compõe muito a minha pesquisa. Então, sempre joguei muito, né? No meu círculo de amigos, sempre se jogou muito, né? Se encontrava, se dormia na casa dos amigos para jogar, né? Eu sou de uma geração, apesar de não ter feito muito isso, que fazia muitos aniversários em lan houses, né? As falecidas lan houses, né? Então, tu ia para lan house ficar à madrugada, fazer um corujão, que chamava, e aí todos os amigos ficavam jogando algum jogo online, como Counter-Strike, por exemplo, né? Que é o famoso CS, é um clássico, até hoje tem campeonatos disso, né? Que é um jogo em primeira pessoa de tiro, né? Chama FPS, né? First Person Shooter, né? E que ficava se jogando lá com os amigos mesmo, né? Em batalhas, em times. Então, é uma geração que cresceu com isso, assim, né? E me chamava a atenção, né? Desde o momento onde eu me torno psicanalista, que eu não encontro nada. Literalmente nada, né? Claro, depois vai aparecer algumas coisas, eu posso ir conversando com vocês, a curiosidade da Carol eu vou matar, não te preocupa, né? Mas a produção específica de psicanálise sobre jogos eletrônicos, qualquer dimensão, é muito pouca. Tu tem algumas áreas, talvez da psicologia social, que vão desenvolver algumas coisas, né? Mas aí é muito mais voltado para desenvolvimento humano, muito mais voltado para, bom, influência na constituição da subjetividade dos adolescentes, né? E não era esse o meu foco, né? O meu PPG, ele tem 2 linhas, que é a clínica e a cultura. O Roberto faz parte da psicanálise e cultura, daria para dizer, né? Então, a minha proposta era fazer uma leitura social, né? Uma leitura macro escala, assim, pensando o laço social a partir dos jogos eletrônicos. E para isso, realmente, eu tive que inventar, né? Bom, veio muito, assim, a disposição para fazer esse movimento, assim, para desbravar isso, veio do fato que eu sou um entusiasta dos jogos, assim, né? Um completo apaixonado, né? Não deveria falar isso gravando, mas vou ter que dizer, né? Eu, inclusive, tenho no consultório, no canto, assim, onde fica a cozinha, eu tenho um videogame ali com uma televisão, enfim, então, agora tá mais desativado, né, porque a vida demanda muito estudo e muito trabalho, mas tá ali, fica ali com uns intervalos, eu jogo, então, vem desse meu patos aí pelos videogames, né. Eu acho tão interessante a gente poder pesquisar as coisas que são nossas, né? Uhum. Mesmo quando é disfarçado, porque tem hora que é disfarçado, tem hora que não tá ali tão nítido, né? Mas é muito interessante poder fazer isso. Você foi contando também as coisas e parece que eu fui resgatando minha adolescência. Eu não era uma pessoa que
ficava jogando, mas as pessoas em volta de mim jogavam muito. E essa coisa da Lan House, da Lan House eu já fui muito, mas de ir pra Lan House, de montar acampamento em casa, eu tenho um irmão mais novo que eles ocupavam a mesa da sala de jantar com 300 equipamentos, não só o computador, tinha um monte de coisa em cima daquela mesa, e ficava lá 3 dias seguidos. Meus pais são muito tranquilos, então aí a gente só mudava de lugar para comer e deixava eles lá, né, acampados. É muito interessante, assim, tem um valor afetivo resgatar, mesmo que eu não seja a pessoa jogando, acho que eu fui acompanhando meu irmão fazendo isso, sabe? E tem muita gente em volta de mim que gosta muito de jogo e que fala muito das histórias dos jogos, de por que algum jogo é mais interessante que outro. Então, não sei, assim, acho que você foi contando, Augusto, de um ponto de vista encantado com aquilo, e aí é sempre bom ouvir alguém falando de algo daquilo que encanta, né? Até acalmou a curiosidade, ó, dá para esperar mais um pouquinho. Tu sabe que nas primeiras reuniões no grupo de pesquisa, né, quando eu fui apresentando o tema, assim, né, tá bem, acabava que as justificativas, assim, eram muito boas, né, os dados, enfim, e o pessoal aceitava por isso, assim, mas foi só quando eu comecei a produzir um pouco mais, assim, de revisão teórica e estabelecer algumas hipóteses, algumas questões, que eu me lembro que alguns colegas diziam, tá, agora eu entendi, né, assim, por que desse tema, assim, porque, olha, Augusto, quando tu chegou, eu ficava pensando, o que esse cara quer estudar videogame, assim, né, qual é a validade disso, assim, ainda não é nem uma leitura clínica, que talvez fosse mais interessante, talvez tivesse algumas propostas técnicas ainda dos atendimentos, né, sei lá, trazer o videogame para dentro do consultório, não sei, né, mas não era uma proposta, né, assim, mais de uma leitura cultural. Então foi só quando o processo foi se desenvolvendo e algumas hipóteses foram surgindo que parece que a coisa foi se justificando, assim, né, mas eu tenho a impressão que é muito clássico, talvez, essa diferença, né, que tu estabelece entre tu e o teu irmão, né, e talvez seja entre o meu e eu também, né? No sentido de, bom, um apaixonado que tá lá vivendo aquilo e outro que olha de fora, assim, quase como um terceiro daquela relação e fica, tá, mas o que será que é tão sedutor? Por que será que tá tão envolvido, né? E só fica clicando, por que ele tá clicando tantas vezes no mouse? Era tipo isso. Sim, sim. E hoje em dia é um mundo gigantesco, né? Vocês vão ver que o recorte da minha pesquisa ele é específico para um tipo de jogo, né? Frequentemente são grandes, são famosos, mas não são os mais populares. Eu diria que, se eu entendo bem, assim, talvez o que o teu irmão fazia e o que hoje é o mais comum, são os jogos online, né? Esses jogos como League of Legends, Overwatch, que Overwatch é um que até aparece um pouco na pesquisa, mas, assim, meio na tangente, né? Tem o Fortnite, né, que hoje é a grande febre da criançada, assim. Então, esses jogos são os grandes jogos da contemporaneidade, assim. E os jogos que eu vou tratar são jogos mais narrativos, né? Porque eu queria dissecar um pouco mais jogos narrativos, que normalmente esses jogos de batalha, eles até têm uma backstory, né? Um plano de fundo, mas o jogo em si é como se fosse um esporte, uma partida, né? Um time vence e outro perde, né? Diferente de um jogo que tem um enredo, toda uma narrativa, uma construção, né? Tem um protagonista, tem um vilão final, enfim, que era algo que eu jogava mais, né? Que me despertava mais interesse e que, de alguma forma, eu achava que tinha uma série de repetições, assim, que me chamavam a atenção e poder pensar a partir da psicanálise, né? Para quem também foi, como eu e a Carol, não as pessoas que jogavam o jogo, mas que viam o irmão jogando, ou que ia na Lan House, porque a Lan House era quase que um acontecimento. Conta pra gente um pouco, Augusto, como são esses jogos narrativos? Que jogos são esses que você estudou? Desde 2014 existe uma premiação no mundo dos jogos chamada TGA, ou The Game Awards, né? Ela já existia antes, mas ela tinha outro nome, né? E aí o dono, que tem um nome difícil, acho que é George Caffey, uma coisa assim, ele, a partir de 2014, lança essa premiação específica para jogos, ele meio que emancipa ela de um programa de televisão. Assim. E aí funciona como uma espécie de Oscar dos jogos, né? É uma premiação que dura horas, já tem várias categorias, né? O nível de audiência é absurdo, né? Eu tenho um dado ali que, se não me engano, é de 2020 ou 21, que diz que a audiência foi de em torno de 90 milhões de pessoas, assim, síncronas, né? E que isso era o dobro da audiência síncrona do próprio Oscar. Então, tem essa dimensão também, né? E aí o meu recorte, né, minha amostragem da pesquisa foi pegar a principal categoria da noite, que seria análoga ao filme do ano, né? Todo mundo estava esperando aí, né, a vitória brasileira nesse último ano, mas, né, infelizmente, nessa pelo menos não foi possível, né? Que é o jogo do ano, né? Que inclusive vira uma sigla depois, vira uma espécie de insígnia, né, para próprio marketing do jogo, assim, esse jogo foi o jogo do ano na premiação no TGA, né, chama Game of the Year, aí vira uma sigla que é o GOTY, né, então esse jogo foi o GOTY, né, desse ano. E aí, bom, como eu fiz um mestrado entre
22 e 24, eu tinha para minha amostragem, desde 2014, eu tinha 9 vencedores da categoria principal, que era esse jogo do ano, né, o GOT, né. E aí a minha proposta, então, foi destacar um elemento, que seria a figura do avatar, né, e aí pensar nesses 9 avatares, que pontos, então, de repetição existiam, tanto na proposta desse protagonista, nas suas características, né, físicas, psicológicas, quanto também no percurso, né, na jornada que ele ia percorrer, né, se daria para pensar que existiria uma certa padronização, repetição, se daria para pensar que tem algo aí que não cansa de se repetir de alguma forma, né? E encontrei, né? De fato, encontrei, né? Desses 9 jogos, pelo menos 7 deles, né, tem uma estrutura muito próxima, que é o que a gente entende como jornada do herói. E aí eu fiz todo um link, né, a minha formação é uma formação muito freudiana, né, e aí a minha dissertação é dividida em 3 tempos. O primeiro tempo é um tempo eminentemente freudiano, né, onde eu até nomeio Freud roteirista de jogos, porque eu vou fazer um resgate nos textos sociais do Freud, e a minha proposta na dissertação é que dá para ver uma construção, né, de uma espécie de mitologia freudiana, desde Totem e Tabu até Moisés e o monoteísmo, né? Resumidamente, em Totem e Tabu, nós temos aquele famoso, né, dito mito científico do Freud, né, com o assassinato do pai da ordem, o estabelecimento do totem, né, como esse referente da lei, né, e o estabelecimento também da exogamia, né. Em 21, em Psicologia das Massas, o Freud faz uma espécie de continuação desse mito, né, porque nos complementos, lá na parte final do texto, ele vai dizer que em algum momento, dentro da ordem totêmica, um dos irmãos, né, do bando de irmãos que assassinou o pai, ele vai se destacar, ele vai se diferenciar e ele vai virar o que o Freud chama de o primeiro poeta épico, né, o seu primeiro literário, né, de alguma forma. Freud está tentando nos falar como é que surge a literatura, né, ou a poesia dentro dessa ordem totêmica, né. Aí ele diz que quando esse sujeito se separa, né, ele romanceia, né, ele transforma numa narrativa essa história que foi o assassinato do pai, né? E aí o Freud diz que isso acontece basicamente pelo processo primário, por condensação e deslocamento, né? Então esse poeta ele vai transformar o bando de irmãos em um único sujeito, que vai ser o herói, né? E o pai vai ser deslocado para uma figura pavorosa, como um monstro, né? E aí nós teríamos a origem, então, dessa primeira relação, que seria a relação do herói, né? E do monstro como o protagonista e o vilão, né? Básico das histórias aí infantis, enfim, né? Do mundo narrativo lúdico, assim, né? E aí ele ainda nos sustenta, né, que esse lugar diferenciado do poeta, ele só é sustentado pelos irmãos, porque os irmãos se identificam com aquilo que o agora poeta inventa, né? Eles se identificam com o herói, né? Eles se colocam nesse lugar, e ao se colocar nesse lugar, né, eles conseguem então sustentar que esse sujeito fique numa posição que não é, assim, né, igual a de todos, né? Não é inserida no bando. E aí, no terceiro tempo, né, eu comento que, olha, me parece que Moisés e o monoteísmo, e toda a leitura que o Freud faz, né, do texto bíblico judaico, assim, né, é uma espécie de aplicação disso, né. Primeiro que ele vai falar que tem o assassinato do primeiro Moisés, né, o Freud tem essa hipótese, né, de que na hora que Moisés desce com as tábuas das leis divinas, né, do Monte Sinai, e vê o povo hebreu adorando o bezerro de ouro, que seria um movimento herege, né, ele quebra as tábuas, enfim, e depois vai ser punido por Deus por isso, mas nessa ira ele teria sido assassinado pelo povo hebreu, né? E o Freud vai nos dizer que, bom, esse assassinato, né, vai estabelecer Moisés como um totem, né? Tanto é que na hipótese do Freud, na hipótese histórica do Freud, ele acredita que Moisés tenha sido pelo menos 2 homens, e que no texto, então, da Torá, depois vão ser condensados numa figura única pela culpa, né, dos hebreus, do bando de irmãos, né, e também pela necessidade de romancear, né, aquela história para poder fazer com que aquela história se disseminasse, para poder fazer com que as pessoas se identificassem com aquela história e pudessem, então, dar seguimento à origem de uma religião. Então, eu faço essa revisão dos textos do Freud para propor que, olha, o Freud inventou, né, dentro da teoria dele, a origem para essa jornada do herói, né, para essa narrativa romanceada, né, que de alguma forma segue viva até a nossa pós-modernidade. Porque o que nós vamos encontrar nos jogos, na sua maioria, é uma estrutura muito parecida com isso, assim. Claro, não necessariamente com todos esses passos no sentido de, bom, você ter um assassinato de um pai, né, e um totem que se ergue, não é por aí. Mas essa narrativa que parte por um vilão, né, que seria monstruoso, que seria construído a imagem e semelhança desse pai gozador, né? E um herói, que é uma condensação de vários irmãos que se submeteram à lei, que estabeleceram uma certa ética, né, interna, isso está
presente na maior parte dos jogos, assim, né? É impressionante o quanto que isso se repete, né? Em algum momento, inclusive, eu vou dizer que há aí uma espécie de fixação fálica, né? Porque a gente sabe muito bem que essa narrativa do Freud, né? Toda essa construção é absolutamente patriarcal, assim, né? Patriarcal, branca, cis, mas ao mesmo tempo é uma leitura coerente, né? Nossa cultura ainda é uma cultura muito submetida aos ditames do pai, né? Muito difícil a gente conseguir reinventar o laço a partir de uma outra epistemologia, né? Mas a gente vai encontrar nos jogos uma fixação enorme por isso, né? Os protagonistas são, na sua maioria, homens fortes, brancos, né? Que sempre têm, de alguma forma, uma justificativa honrosa, né? Moralmente aceita para fazer uso da violência, né? E aí por isso que os jogos, de alguma forma, são muito violentos, né? Mas é uma violência em nome de uma causa nobre, né? Que é salvar a vida de alguém, por exemplo, né? Que é enfrentar um vilão que está buscando a destruição e a morte. Então, sempre tem esse jogo, né, que justifica que o herói faça uso da violência para assassinar, então, esse vilão, esse monstro. E a jornada sempre é essa, né? Sempre é de um protagonista muito idealizado, né? Muito poderoso, muito fálico, né? Absolutamente submetido a uma certa estereotipia fálica, né? Assim, do lugar do masculino clássico, né? Ou pelo menos na linguagem do Lacan, esse lugar imaginário do que deveria ser a masculinidade, né? E um vilão que fica, então, como esse depositário de tudo aquilo, né? Que é da selvageria, que é da brutalidade, que é da violência, né, que é de alguma forma contracultural, né, contra-civilizatório, né, e esse encontro só pode se dar a partir do herói, então, assassinando, né, ou destruindo, ou vencendo, dominando esse vilão, né. E aí, bom, né, tô falando muito, a gente pode até entrar em alguns exemplos menores, assim, né, de alguns jogos, mas o primeiro tempo da minha dissertação é uma espécie de diagnóstico, assim. Sim, os jogos, eles repetem, e muito, né, esse modelo que é o modelo mais antigo narrativo que nós conhecemos, assim. Não conseguiram ainda, de alguma forma, se desafixar, assim, né, se desligar, se descolar desse modelo, que é um modelo muito conservador, né? Pensando nessa coisa da jornada do herói, que eu tenho é referente à literatura, né? O que eu conheço, mas tem uma outra coisa, não sei se você identifica isso, mas de serem heróis muito fortes, muito potentes, muito tudo, mas que começam menos, que começam mais frágeis, ou eles começam com alguma tragédia, ou começa com alguma coisa que eles se veem menores e vão crescendo ao longo do tempo. Isso é uma coisa que eu identifico na literatura. E eu acho que tem uma sensação, assim, de a gente começa tudo igual, e aí eu vou descobrindo que eu vou sentindo que eu posso crescer junto com aquele herói. Assim, não sei se isso faz sentido, mas fiquei pensando por aí. Sim e não, né? Por quê? Porque existe essa dimensão, né, que no mundo dos jogos, especificamente, ela é estratégica, né? Porque se o personagem começa com todos os poderes em absoluto, tu não consegue construir, aí é uma questão não necessariamente só narrativa, né? Mas tu não consegue construir o desenvolvimento das próprias fases ou da própria dificuldade do jogo, né? Dificuldade, né, assim, de vencer, de superar as etapas, né? Então, esses poderes vão sendo liberados pouco a pouco, né? Para que o sujeito, de alguma forma, vá adquirindo habilidades e isso vá avançando conforme os desafios da própria estrutura do jogo, né? Então, tem essa justificativa mais concreta, assim, né? Material na composição do desenvolvimento do jogo, né? Mas certamente existe uma dimensão de que esse personagem, mesmo na fase mais inicial, ele precisa se ofertar como um objeto de identificação imediato, assim, né? Então ele não pode ser também um sujeito desvitalizado, muito enfraquecido, ou que o próprio protagonista, que o próprio jogador, né? Eu chamo na dissertação sujeito jogador, né? Que um sujeito jogador não possa imediatamente se colar àquela história, né? E aí talvez conecte com a questão que tu fala da tragédia, porque a tragédia, né? Ou a vingança, ou algum fato muito injusto logo no começo do jogo é comum de fato, né? Porque justifica toda a jornada, né? Motiva aquele protagonista e, consequentemente, o sujeito jogador a percorrer toda aquela trilha, a ir desenvolvendo essas habilidades para conseguir, então, superar, né, aquela injustiça que foi feita, ou conseguir se vingar de alguma forma, né? Conseguir reparar isso, né? Então, isso é muito presente mesmo, assim, né? A jornada do herói tem essa estrutura dentro e fora dos jogos, né? Acho que dá para dizer que sim. Você foi falando isso do desenvolvimento do jogo, né, que não faria sentido você já chegar com todas as habilidades, as qualidades, enfim, toda a capacidade, e eu fiquei pensando muito que se isso não é a vida, o que é, né? Me fez pensar, assim, né, o quanto que a gente diz querer vencer na vida, mas o quanto que é empobrecedor o vencer na vida
sem passar pelas fases, sem o desenvolvimento, que é esse desenvolvimento do viver a situação que leva ao crescimento. Eu penso que sim, e até tem algo interessante, que daí, claro, é uma leitura, assim, menor que eu faço, porque não é um elemento que eu encontro na maioria dos jogos, né, que era uma espécie de critério também para poder estabelecer como algo válido, né, mas tem pelo menos 3 ou 4, né, em torno de metade aí desses jogos que eu analisei, né, que eles apresentam, isso é bem interessante, né, a figura essa inicial, que vai ser o ponto de motivação, que vai transformar a jornada numa jornada justificada, né? Enquanto, como eu comentei em algum momento, né? Enquanto o desenvolvimento das habilidades, um uso irrefreado da violência, né? Os inúmeros NPCs, né? Que são os No Person Characters, né? Os personagens que são puramente máquina, né? Puramente produzidos pelo jogo para que tu enfrente, né? E que tu possa, então, né, matar à vontade ou, né, bater à vontade, né, normalmente está ligado à figura de uma criança, né, de um infant, como a gente pensaria, né. Então, ou é uma criança que precisa ser protegida, ou que foi sequestrada, né, ou que sofreu alguma violência, e aí esse protagonista, né, fálico, estereotipado, ele, a partir do momento onde se coloca enquanto a figura do protetor, ele está legitimado a fazer uso de tudo isso, assim, e ninguém questiona, né, ninguém questiona porque tem uma causa ali que é, de alguma forma, nobre, né. Então, nem sempre tem que ver com uma tragédia ou com uma jornada de vingança, mas essa figura de um suposto indefeso, né, como uma justificativa, é comum, né, é muito comum. Inclusive, tem um texto muito interessante do Lacan, onde ele vai propor essa dinâmica, assim, né, ele vai dizer em algum momento que a verdadeira figura fálica, né, o Lacan é muito famoso por fazer essas inversões, né, inversões dialéticas, né, como ele propõe. Ele vai dizer que nessa dinâmica, né, de um protetor e um protegido, a verdadeira figura fálica é o protegido. Porque se o protegido não ocupa essa posição supostamente passiva, desamparada, necessitado de proteção, não tem nada que legitime essa posição, então, que é muito socialmente valorizada, do protetor, né, daquele que se coloca a sua vida em risco, daquele que desenvolve força física, habilidades, enfim, nos jogos, né, se não é pela via do tiro ou das armas brancas, vai ser pela via dos poderes mágicos, né, tudo isso cai, né, tudo isso é um puro semblante, porque não faz sentido essa busca irrefreada por esse lugar, que no fundo é com o que o sujeito que está jogando se identifica, né, se não tiver essa figura do protegido. Então, o protegido, na verdade, estaria numa verdadeira posição fálica, né, falo enquanto, né, falo deste personagem, né? O protegido enquanto falo do protetor, né? Se ele não tem a figura do protegido, ele perde o seu falo e aí, bom, todas essas habilidades se desvanecem, né? Elas literalmente se perdem na sua justificação, né? De alguma forma. Então, tu falando isso, também fiquei pensando que dá para fazer várias metáforas aí com a vida real, com a vida cotidiana, assim, né? E até mesmo com outras dimensões, né? Cinema, televisão, né? Quantas vezes a gente não vê que as pessoas vão se autorizando e a gente vai se identificando com um protagonista que faz coisas cada vez mais condenáveis. Bom, se é em nome da família, se é em nome de se sacrificar em nome de alguém que precisa dele, né? Então isso, de alguma forma, tem essa dimensão, né, na nossa cultura. Nossa, eu acho que esse assunto rende tanto. Já tô com tanta coisa, assim. Mas uma coisa que eu fiquei aqui pensando é que nisso de falar de vencer, né? Eu entendi que você foi falando dos tipos de jogos, falou do futebol do seu irmão, né? Desses jogos com história. Mas tem muito tipo de jogo, né? Inclusive aqueles joguinhos de celular, né? De fazer, juntar 3 negocinhos e ele, né? Eliminar os bloquinhos. Tem esse tem jogo para tudo quanto é coisa, né? E não sei assim, eu não sei se é exatamente por aí, mas a impressão que me dá é que eles todos cumprem uma função semelhante, no final das contas, da gente sentir que tá vencendo, que tá passando ali pela fase, seja lá como essa fase for, e que tá vencendo, tá progredindo e tá vencendo, né? Uma sensação de poder vencer. E eu entendo, tava aqui pensando, misturando tudo isso que eu tava pensando junto numa coisa só, de que essa coisa de vencer pode ser estimulante, meio viciante, mas também dá muita segurança, muita confiança, ajudar em alguma medida, atrapalhar em outra, né? Tem muitos termos em inglês, e eu sou casada com uma pessoa que é apaixonada por videogame, por jogo, enfim, ele vive, se deixasse ele viveria só jogando. Mas, mentira, não é assim também não, mas ele gosta muito. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é que ele aprendeu a falar inglês jogando,
tem muitos termos em inglês, né? E ele aprendeu inglês jogando. Ele fala com todas as letras. Filme, série, ajudou, mas o que ensinou inglês para ele foram os jogos. Dá para usar daquilo que você vive no jogo para a vida real, mas também tem esse caráter viciante, alienante. E aí eu queria te ouvir falar sobre essas duas possibilidades, sabe? Uma coisa que eu já pensei algumas vezes escutando vocês e preciso mencionar, né? Eu sei que a gente vai ter um momento final aí, né, de poder passar referências, mas como é minha dissertação, não tem como não falar de referências, né? E aí tem um livro que eu acho que foi, assim, 2 livros, né? Mas esse é um deles que foi balizar para minha dissertação, que é de um cara chamado Jamie Woodcock, eu acho que era em inglês, e chama Marx no Fliperama. E lá, em algum momento, ele vai contar um pouco da origem dos jogos eletrônicos. E aí, para mim, fechou muito com o que eu vinha pensando, né? Porque ele vai dizer que, bom, existe uma dimensão dupla aí na origem dos jogos eletrônicos, né? Porque ele vai dizer que os primeiros jogos eletrônicos teriam sido produzidos, né, dentro do exército norte-americano, né? Porque o exército norte-americano contrata uma série de programadores, isso eu acredito que era anos 70, 80 talvez, para inventar, não jogos, obviamente, né, mas ambientes simulados, né, simulacros de treinamento, né, treinamento militar, para tiro, para uma série de coisas. Só que esses sujeitos, né, faziam isso e faziam junto um hackeamento desses computadores e começaram a fazer os primeiros jogos eletrônicos como uma espécie de passatempo para eles, né? Quando eles estavam lá, cansados de programar, eles então hackeavam esses computadores e usavam, né, dos recursos que o exército disponibilizava para fazer os primeiros jogos eletrônicos, né? Então o que o Woodcock nos traz é que a dimensão de hacker, né, surge a partir, né, e junto, assim, de mãos dadas com os primeiros jogos eletrônicos. Legal. E aí ele faz essa separação, ele vai dizer, né, se hoje nós ainda vemos essa fixação que eu também encontrei, né, a um modelo muito masculino clássico, né, estereotipado nos jogos eletrônicos, a violência, o tiro, a porradaria, os corpos hipertrofiados dos homens, que normalmente são os protagonistas, né, homens muito fortes, enfim, isso tem que ver com o fato de que os primeiros jogos eletrônicos foram feitos dentro do exército norte-americano. Então, assim, essa bagagem, esse traço vai seguir presente nos jogos eletrônicos até hoje. Eu acho isso de um potencial psicanalítico tremendo, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também diz, bom, mas, em comparação, os jogos também foram a primeira forma de protesto, né? Ao que a gente poderia pensar que era o trabalho dentro dessa estrutura capitalista, de produtividade, de não ter espaço para qualquer outra coisa que não seja, né, render, que não seja o lucro, que não seja mais-valia, né? Então tem que uma leitura marxista em cima disso, né? E ele diz, né, vocês falaram muito da questão lúdica, né? Ele resgata, né, que o jogar, independente de ser jogos eletrônicos, ele é uma atividade improdutiva por excelência, né? É uma atividade que tem um fim em si mesma, não serve para nada, não produz nada, não tem excedente que tu possa tirar do jogar. Né? O jogar é uma atividade ou sozinho ou compartilhado que ela é completamente anticapitalista nesse sentido, porque ele não teria essa dimensão de render algo, né? De produzir alguma coisa, de ter um terceiro a partir daquele encontro, né? Teu com aquele objeto, né? E isso era um terror, né? Seria o terror de uma cultura, bom, né? Que hoje em dia nós estamos vivendo de capitalismo tardio, né? E a partir disso, então, ele vai dizer que, bom, mas justamente esse regime, né, o regime que nós vivemos hoje, de capitalismo tardio, de neoliberalismo, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu transformar o jogo, então, já que o jogo não é algo que produz por si mesmo, ele conseguiu transformar em mercadoria. Não só em mercadoria, mas em fetiche da mercadoria, né? Então, a gente vai comercializar isso, vai vender isso, e o trabalho vai ser tirado da produção do jogo, né? Não do... O jogo vai ser o produto final, né? Vai ser o próprio lucro e não vai ser, de alguma forma, a mão de obra, não vai ser a maneira com que se produza o excedente, né? Então, ele faz essas duas análises que eu acho muito interessante, assim, né? No sentido de que, em algum momento, esse potencial dos jogos, né, se perdeu, talvez, né? É uma das discussões que eu proponho na dissertação, assim, né? Esse potencial simbólico, né, que seria, então, dentro dos 2 registros lacanianos, né, assim, esse lugar imaginário de fixação, né, de repetição, de não desvinculação desse lugar normativo, e, por um outro lado, teria um lugar subversivo, simbólico, que alguém pode aprender uma outra língua dentro do jogo, que alguém pode descobrir fatos históricos dentro de um jogo, que é uma coisa que também acontece quando os jogos se baseiam em alguns períodos, enfim. Então, esse potencial é a minha pergunta final, assim, na dissertação, é esse. Bom, existe ainda, a gente pode ver nessas mesmas produções que tem esse aspecto gritante, né, imaginário
normativo, a gente conseguiria também encontrar pontos subversivos como esse, né, de alguém que daqui a pouco aprendeu toda uma outra língua a partir da sua vivência com os jogos, né, ou enfim, né, de alguma forma o jogo estaria apresentando algo para o sujeito, né, ou seria puro objeto de consumo? No caso, a minha pergunta final é essa, né? Ainda podemos falar que o sujeito jogador é um jogador, né? Ou ele é só um sujeito consumidor, né? Que, na verdade, está só ali fazendo funcionar a máquina do capital, né? Então, a minha pergunta central é essa, assim, até onde os jogos ainda podem possibilitar experiências como a do teu esposo. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou arroba citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Acho que essa é a questão que fica muito pra gente, né, na contemporaneidade. A gente tem feito muitos episódios aqui de quando a gente vai olhar para um fenômeno, a gente se deparar que aquilo que a gente faz, ele não faz porque é assim, porque é o natural. Né? A gente tem que desconstruir o que a gente faz quando a gente pode observar o que a gente faz. Então, talvez não tenha, né, uma resposta final. Estou querendo te ouvir mais sobre isso, né? Não tem uma resposta final do como essa nossa pergunta, como esse nosso título, a gente coloca ali. O título é sempre a parte mais difícil. E aí a gente estava assim, tá, alienação ou brincadeira? Aí a gente, não, vamos pôr um E, alienação e brincadeira. Fico pensando que a gente está sempre encontrando isso aqui nos nossos episódios, mas na contemporaneidade, quando a gente para pensar, né, quando a gente vê que a coisa ela não é porque ela é, e sim porque ela foi construída, que aí a gente pode fazer se posicionar de forma diferente, mas o trabalho que dá para fazer isso, e o quanto que também só dá vivendo, só quando a gente já vai vendo, opa, estou mais fora aqui dentro da realidade, opa, não, aproveito quando eu entro no jogo, quando eu vou fazer outras coisas, quando eu fico com o meu celular, horas no celular. Acho que isso está posto, né? Não sei se tem uma resposta final, mas algo para a gente estar sempre se questionando, sempre olhando. Eu, de fato, assim, eu tento responder, né? Acho que até proponho um certo esboço de resposta, mas eu tento marcar muito essas duas dimensões como dimensões muito presentes, né? E talvez por isso a dificuldade de responder, né? Então, por exemplo, se no primeiro tempo da dissertação eu vou descrever, né, do Freud roteirista de jogos, né, essa ideia de que, olha, a primeira camada é essa, né, que claramente tem que ver com alienação, né, tem que ver com a repetição de um modelo que deveria ser um modelo falido, né, do patriarcado e dessa normatividade, né, esse discurso hegemônico que eu ainda tenho muita esperança e acredito que está em falência, em decadência, né? Num segundo tempo, quando eu vou perguntar sobre, bom, que identificações simbólicas, então, né, subversivas, criativas os jogos proporcionam, a gente consegue achar, numa dimensão menor, mas vários furos, né, vários furos que os jogos vão fazendo nesse discurso. Vou dar um exemplo para vocês, que talvez seja um dos mais interessantes, né? O único jogo online que ganhou, o jogo online eu quero dizer esse que não é narrativo, mas que é de batalhas, né, como o Fortnite, né? Foi um jogo chamado Overwatch, né? Que hoje em dia nem é o mais famoso, mas ainda é muito jogado. E o Overwatch tinha uma personagem feminina que era, assim, são mais de 100 ofertas de protagonistas, né? Porque como é um jogo de batalhas, tu tem vários personagens com habilidades diferentes, e acho que tu tem que montar os times pensando nessas habilidades para poder vencer o time opositor. E a personagem mais famosa desse jogo chama Tracer, né? E a Tracer, em algum momento, acho que nas publicidades de divulgação do segundo jogo, né, do Overwatch 2, que ia ser lançado, ela apareceu, né, nos trailers e vídeos. Quando o time vence, cada um do time faz uma pose de vitória, eles chamam, né? Cada um, acho que são 4 no time. E ela, na pose de vitória, apareceu fazendo posições muito sexualizadas, assim, né? Então, um foco na bunda, no peito, enfim, né, quando ela estava comemorando. E a comunidade do Overwatch na internet foi para cima,
né, muito incomodada, né? E começou a postar e discutir isso, e reclamar, né? Até que, né, os desenvolvedores, né, os capitalistas, né, os donos do jogo fizeram uma nota se retratando, pedindo desculpa à comunidade, que não queriam ofender ninguém, né? E que iam retirar, então, né, essas poses novas, iam botar talvez as poses antigas, aí não sei que destino eles deram dentro do jogo, né, mas retiraram, né, essas cenas, então, que seriam dessa personagem mais sexualizada, né, que os jogadores estavam reclamando, assim, era muito interessante, as queixas eram no sentido de, tá, mas a questão nem é a sexualidade em si, mas o quanto que isso não faz sentido com a personagem, né, o quanto que isso é só uma questão apelativa, né, para um público masculino, seguir jogando, seguir escolhendo essa personagem, enfim, né. E isso, né, essa mobilização de uma comunidade gerou uma mudança no próprio jogo, né? Gerou uma mudança nesses sujeitos que idealizaram o jogo. Isso, eu penso, seria um exemplo, né, de que tipo de identificações simbólicas, questionadoras, né, o jogo pode gerar. Porque a personagem já tinha sido apresentada, né? Já tinha sido apresentada de um outro jeito. E foi com aquela personagem que a comunidade se identificava e que elencou como a mais popular, a mais escolhida, né? No momento onde eles mudam isso e mudam a serviço supostamente de uma repetição desse discurso imaginário, né, e normativo, bom, né, não serve, né, não serve porque a gente já não se identifica mais com isso, né? Essa comunidade, que talvez seja uma outra geração, enfim, bem que vai ter que discutir coisas para além do que eu pensei, né, não está jogando aquilo pela beleza de um corpo que daí seria um corpo absolutamente, né, estético dentro dos ideais da nossa cultura, enfim, não é por isso, né, que eles se identificaram com aquela personagem, é por outras coisas, né? Essas outras coisas só podem ser identificações que eu entendo como simbólicas, né? Então rompem um pouco com isso que é normativo, né? Então tu vai tendo vários pequenos exemplos, né? Tu tem, por exemplo, um outro jogo que é famosíssimo e que agora virou até série recentemente, que é o The Last of Us, que é um jogo bom de sobreviventes do que seria um apocalipse zumbi, né? Mas não é zumbi, né, gente? É importante lembrar isso, que inclusive na minha defesa me corrigiram, né? The Last of Us é vírus, né? É um vírus que está num fungo, né? Que infecta as pessoas, não é zumbi, não são mortos-vivos. Então tem essa diferença aí dentro da diégese, assim, né? Do jogo que é importante mencionar, né? Mas no The Last of Us 2, né? Que foi o que ganhou a premiação, o 1 não ganhou. A protagonista é uma mulher que era a criança protegida do primeiro, né? O primeiro ela era exatamente aquele papel que a gente comentava antes, né? Mas aqui ela vira protagonista, né? E ela tem uma jornada de vingança, enfim, de alguma forma, porque e aí desculpa o spoiler, né? Mas o protetor dela no primeiro jogo é assassinado logo no começo do segundo jogo e ela entra numa jornada de vingança, assim. Mas é uma personagem feminina, né? Não é estereotipada de forma alguma, assim, né? Não é hipersexualizada, né? Ela é apresentada claramente como uma menina, né? Uma mulher homossexual, né? E é um jogo que foi muito polêmico, assim. Ele foi famosíssimo, ele ganhou premiações, ele é um jogo brilhante, a história é incrível, a jogabilidade é maravilhosa, assim, é um jogo realmente que ganhou muitos prêmios, né, inclusive esse que eu pesquisei, mas houve todo um movimento, né, das pessoas questionando as decisões que os roteiristas tomaram, assim. Então, também dá para porque achavam que não podiam ter matado o Joel, né, que era o protagonista do primeiro jogo, que fizeram um grande erro, tinham que ter mantido ele, né, e que seria então um movimento contrário do que eu falava antes, né? As pessoas querendo seguir com a mesma jornada, com a mesma forma, né? Não serviu colocar a Ellie, né, que é essa personagem, como protagonista, mesmo fazendo absoluto sentido, lógico, com a história, né? E as consequências da morte dele também, né? O porquê que ele foi assassinado totalmente inserido dentro da narrativa do jogo, faz sentido, enfim, mas toda uma comunidade incomodada, né, com daqui a pouco ter que jogar com uma personagem feminina, né, que já não era mais o personagem do primeiro jogo. Então, tu consegue achar exemplos, né, que vão de uma forma ou outra apontando para esses dois lados, né? A grande conclusão que eu chego, né, ela vai ser mais no sentido que então não é desse primeiro nível identificatório, né? O jogador com o personagem, com o avatar. Mas aí, para poder pensar, então, o que reina mais, né? Seria o brincar, e o brincar como coisa séria, né? O brincar como esse brincar transformador, ou se é a alienação, a gente teria que ir para uma outra camada, né? Que é do jogador com a identificação do jogador com o próprio dispositivo, com o próprio videogame, com o próprio ato de jogar. E aí, de fato, me parece que não tem muito como não concluir que o caminho mais comum, pelo menos, majoritário, é o da alienação, né? Porque se a gente pensa qual é a proposta hoje, né, das grandes marcas de videogame para esse jogador, né, o que o videogame está sendo ofertado, eu faço uma leitura de que existe uma espécie de apagamento dessa dimensão que eu chamo que é a dimensão consumidor. Apagamento do quanto estamos alienados a isso, né? Porque, por exemplo,
Hoje em dia nós temos cada vez mais os jogos sendo baixados direto no videogame, né? Tu não tem mais a compra da mídia física, né? Do CD do jogo, né? Isso impede que as pessoas possam compartilhar jogos, né? E possam fazer rede com outras pessoas que joguem, né? Isso também faz com que o jogo nunca seja teu. Porque a partir do momento onde ele está disponível numa biblioteca que tu assina, né, tal qual um Netflix, né, tu assina uma mensalidade, tu tem disponível, aquele jogo que tu tá jogando, ele pode sair da biblioteca a qualquer momento. E tu vai perder tudo que tu jogou, tudo que tu percorreu ali, enfim, né, tu não vai ter mais acesso porque o jogo não é teu. Inclusive tem casos, assim, né, de processos, assim, de alguns consumidores, de alguns jogadores, contra empresas que, eventualmente, eles pagaram por um jogo específico, mas aquele jogo sai ou do catálogo, ou acontece alguma coisa com a empresa que fez aquele jogo é retirado pela própria empresa que fez o jogo, e aí ele sai do catálogo. Então, cada vez mais me parece que a dimensão do sujeito enquanto consumidor, eu tenho os meus jogos aqui na minha estante, eu tenho o meu videogame em cima da minha estante, da minha mesa, ela vai sendo diluída, ela vai desaparecendo, né? Ela vai deixando de ser uma coisa que, de alguma forma, é visível, né? Que está ali, de alguma maneira, presente no mesmo espaço, e vai virando algo cada vez mais da nuvem, né? Literalmente da nuvem, assim, né? Existe, inclusive, um movimento chamado cloud gaming, né? Que a tendência nos próximos anos é que a gente não precise nem comprar um videogame. Na verdade, tu vai só assinar uma plataforma qualquer de jogos e tu só precisa ter uma tela e o controle. Pode ser um computador, pode ser uma televisão, né? E o teu jogo, ele vai ser rodado, né? Rodado materialmente, fisicamente, né? Na questão de hardware, em algum outro lugar, em algum computador, sei lá, no Vale do Silício, sei lá, onde é que eles vão ter um depósito cheio de computadores rodando o jogo, né? Eu acho que esse movimento tem como base, como premissa, uma apagação dessa dimensão de que tu é um consumidor, né? Para que tu fique, vamos dizer assim, mais ligado nessa identificação com o avatar, né? Tu e a tela, tu e o personagem, e cada vez menos permeado pelo fato de que, bom, mas aquilo é um simulacro, né? Tá aí, né? Tu coloca um CD dentro de um dispositivo, esse dispositivo está conectado à tomada, se cair a luz, aquilo cai. Toda essa dimensão, que eu entendo que é muito concreta, eu acho que conforme ela vai sendo eliminada, mais o sujeito é convidado a não se pensar enquanto alguém que está pagando por aquilo, consumindo aquilo, que antes de ser jogador ele é um consumidor, né? A dimensão do capital vai tentando passar despercebida, para que tu te aliene cada vez mais só a narrativa, que é o que importa, e siga comprando e não questione muito, né? O que está sendo feito ali. A minha conclusão, ela vai para essa outra camada, assim, né? E, claro, uma conclusão tanto quanto pessimista, pelo menos nesse momento, né? De que a tendência dos jogos é essa, assim, né? Tentar fazer com que o sujeito fique cada vez mais dentro da narrativa, dentro do jogo, e questionando menos, assim, né? O que está no seu entorno, né? Ou como é que ele acessa aquilo, né? Ou que dimensão social ele ocupa para acessar um jogo, que seria essa de consumidor, né? De alguém que está, de alguma forma, fazendo valer a lógica do capital, né? Mas isso que você está falando tem tudo a ver com a relação que a gente está tendo com a tecnologia de uma forma geral, né? Assim, com a internet, com as inteligências artificiais. Eu estava aqui já com isso na cabeça e veio mais forte ainda, assim, com essa ideia desses jogos de aposta, que agora estão, né? Essa semana em específico teve a CPI lá das bets e tudo mais. É de uma alienação gigantesca, não estou pondo eles no mesmo lugar dos outros jogos, né? Mas continua essa coisa do vencer e uma coisa ali enlouquecedora, talvez. Mas que a gente perde noção material, até o dinheiro, né? A gente não tem mais, é raro a gente andar com dinheiro físico, né? Nem é cartão, é tudo pelo celular. Então, a gente vai perdendo a dimensão material dessas coisas todas, né? E ficando meio, não sei se refém é uma boa palavra, mas é a que me vem agora. Refém da tecnologia, né? Do jeito como a tecnologia é posta. Tá na distância de um clique, né? Assim, uma compra. E de um jeito que, de fato, eu fiquei pensando, você falou, Carol, isso, mas eu ia falar isso também, tipo, você já conecta, né, seu cartão a alguns sites, no celular mesmo, né, no iPhone você já tem ali a carteira, que já fica conectado, na hora de você escolher alguma coisa para comprar, não dá nem muito tempo, né, de parar e pensar e se dar conta que você está comprando uma coisa, é um clique. Na Amazon tá escrito, compre com um clique, esse é um botão. Literalmente, né? Exatamente. Nossa, eu fiquei te ouvindo, Augusto, e acho que a Carol também, pelo que ela está trazendo, assim, que universo gigantesco. Porque se a gente entra nessa parte das bets, essa CPI das bets, se a gente fosse falar bebê reborn, que é uma outra coisa que está aparecendo, são tantos fenômenos que eu vou usar agora aqui da minha culpa mesmo, e dizer, né, assim, eu que fiz o roteiro, a gente divide os roteiros, e cada uma vai fazendo um roteiro e a outra revisa. E a gente colocou no roteiro algumas perguntas sobre esses
outros fenômenos contemporâneos dos jogos, da internet, do bebê reborn, da CPI das bets, mas te ouvindo, me deu a impressão que assim, não dá para falar de nada dessas outras coisas, porque cada uma dessas coisas são muito grandes. E uma ignorância da minha parte ao fazer esse roteiro e não conseguir ter a dimensão de quanta coisa tem para se falar sobre os jogos eletrônicos e sobre essas histórias de narrativas e todas essas suas as coisas que você foi encontrando na sua pesquisa. Então, a minha impressão de ouvir era assim, quero saber mais, quero ouvir mais, não desses outros aspectos. Esse a gente fala em outros momentos, que são importantes também. Mas quanta coisa, que interessante. Preconceito da minha parte, quando você disse assim, olha, o pessoal foi na rede, começou a questionar essas posturas da jogadora, do final. Eu fiquei pensando, opa, então o jogador lá do jogo eletrônico não está lá dopado, entre aspas, está lá assim, jogando de forma passiva, sem se implicar, sem pensar. Aí você traz um outro contraponto, né? Mas que interessante, assim, eu estou achando interessante a gente poder se aproximar de algo que a gente não conhece e se encontrando com os próprios preconceitos, com a dimensão da coisa que é muito maior do que quando a gente dá uma olhada rápida. Muito interessante te ouvir. Assim, só para dizer dois dados para vocês, né? Quando eu falo nas identificações simbólicas, né? Nessas que podem, então, de fato, repensar o nosso laço social, propor mudanças, né? Como a comunidade, daqui a pouco, fazendo os idealizadores mudarem o jogo por terem se incomodado com algo. Então, tem uma comoção pública, né? Tem um movimento, assim, coletivo. A gente também pode pensar no fato de que os jogos criaram profissões, né? Por exemplo, o próprio streamer, né? Esse sujeito que se grava jogando, joga na internet e ganha dinheiro com isso no YouTube ou na Twitch, né? Isso é uma profissão criada a partir dos jogos, né? Outra profissão, que acho que é até mais marcante ainda, é do jogador profissional, né? Existem inúmeros campeonatos de vários jogos, né? A grande maioria chama do e-sports, né? Que são ou jogos de luta, ou de corrida, ou de batalhas, como esses jogos mesmos como Overwatch, que eu citei, né? Que tem times que são patrocinados, né? Assim, jovens, muitas vezes são uma gurizada, assim, como se diz, né? Mas que ganham horrores, são patrocinados, viajam o mundo inteiro competindo, né? E são famosos no meio, né? Me lembro que eu coloquei na pesquisa uma notícia de que tinha tido um jogador brasileiro, acho que era de Counter-Strike, talvez, que ele tinha sido contratado por milhões, assim, uma coisa quase de jogador de futebol, né? De alguma forma, assim, de tão bom que é ela. Então, tem uma nova dimensão, novas profissões, né, que os jogos proporcionam, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma complexidade, né? A Carol falava sobre os jogos como Candy Crush, né? Desses de combinação de docinhos, enfim, né? Esse jogo é muito popular, né? E, inclusive, é por causa desses jogos mobile, né? Desses jogos de celular, que hoje em dia, né, tem uma pesquisa chamada PGB, Pesquisa Game Brasil. Os dados que eu usei é da versão de 2020, né? Foi lá que eu tirei, por exemplo, que 73% dos jogadores são adultos. São entre 16 e 56 anos. Isso é uma mudança radical do nosso imaginário, né? De que quem joga, na sua maioria, são as crianças. Não é. Não é mais, né? E para além disso, também tem um recorte de que, na verdade, a grande maioria de jogadores hoje em dia são jogadoras, são mulheres. Só que, claro, essa pesquisa, ela leva em consideração todos os jogos. Então, entram muito esses jogos de celular, que é onde as mulheres dominam. Se a gente for olhar o meu recorte, que é esse recorte de jogos de videogame, tem até uma sigla para isso, eles chamam jogos AAA, né? Que seria 3 As, né? AAA. Que quer dizer que são jogos mais caros, né? Que a empresa bota todo o dinheiro, assim, tem gráficos de última geração, são jogos que tu pode ficar jogando eles, gente, assim, há 100, 150, 200 horas, tem coisa para fazer dentro do jogo, assim, né? De tanta missão secundária, de tantos segredos escondidos, que é um mundo tão grande, tão vasto, que tu pode ficar até 300 horas no jogo, assim, né? Então, esses jogos são dominados mais pelos homens. Não é à toa, né? Que acho que é o que a pesquisa, de alguma forma, tenta responder, né? Bom, mas esses jogos têm esse berço norte-americano, do exército, tem esse berço masculinizado, então é um atrativo mais para esse sujeito, né, que seria o homem heterossexual, se identificar, né? Mas, se a gente pegar a totalidade dos jogos e os números, as mulheres hoje em dia são maioria. Então, vejam como é complexo, né? Depende de que recorte você faz, depende de que jogo tá falando, quem joga um Candy Crush não é quem vai jogar um The Last of Us da vida, né? Pode até ser, né, mas não é o mais comum, existe uma diferença de público, cada jogo é pensado levando em consideração o seu público-alvo, né? Então, talvez tenha sido um dos erros que os próprios desenvolvedores do Overwatch fizeram ao tentar sexualizar uma personagem para um público que não tinha esse interesse e que ia condenar, né? Então,
tem uma questão que é muito específica e nichada de cada produção, né? Sobre os jogos como o do Tigrinho, de Bet, que acho que é uma coisa que está surgindo agora, eu não tenho a menor noção, assim, né? Tem uma certa ideia de que quem aposta normalmente é quem não tem dinheiro, tem essa certa fantasia, assim, as pessoas, bom, né, viram vício ao ponto de falir, tal qual era, sei lá, né, jogos de aposta um tempo atrás aí, né, jogo do bicho, e, enfim, né? Mas certamente deve ter um recorte de público específico, de classe, de gênero, né? E que só pesquisas específicas para jogos de aposta que vai conseguir diagnosticar isso, assim. Então, concordo muito com a tua leitura. É um mundo muito grande, né? E não é o mundo do jogo eletrônico, né? É o mundo dos jogos eletrônicos, né? Então, existe uma dimensão aí que ela é absolutamente diferente. Tem uma outra pessoa que pode fazer uma pesquisa em jogos eletrônicos completamente diferente, né? Com outro recorte, com outros achados, né? Tem um livro que para mim foi o segundo grande livro, né? Para além desse do Woodcock, de um psicanalista de São Paulo, chamado Michel Nogara, né? Quando eu estava no meio do mestrado, me apareceu, olha só, uma publicidade do Instagram anunciando esse livro, né? Que é Adições a Jogos Eletrônicos, uma investigação psicanalítica. E foi o primeiro livro que eu achei, né? Brasileiro ainda, de um sujeito que fez o doutorado dele, em cima de entrevistas com pessoas que se autodeclaravam aditas a jogos eletrônicos. Então é muito interessante porque ele faz todo um recorte bem mais clínico, né? Ele vai interpretar esses sujeitos, enfim, a partir dessa adição, e que jogos são esses, que jogos oferecem, por que viciam, né? É bem lacaniano o livro, né? Mas me ajudou muito, né? Me ajuda muito a pensar assim, bom, né? Ele trabalha muito com jogos narrativos também. Como é que se dá esse processo, então, de adição, né? É com ele que eu descobri que desde 2013 o DSM vem tentando incluir um Internet Game Disorder, né? Que seria o transtorno de jogos eletrônicos, jogos de internet. Como uma nova classificação diagnóstica, né? Mas que isso ainda não aconteceu, assim, mas, bom, desde 2013, né? Então já faz 12 anos que o DSM vem, então, flertando com a ideia de propor um novo diagnóstico que teria que ver com essa adição especificamente, né? É isso, assim, é um mundo realmente que é muito grande. Que a vontade de continuar conversando, ela tá aqui, mas, infelizmente, a gente precisa ir para a caixa de Pandora. Já estamos, né, com as indicações que você está dando, e com essa vontade que eu acho que quem está ouvindo vai sentir de continuar pensando sobre esse assunto, fazendo mais e mais perguntas, né? Porque conforme você vai falando agora, me vem mais isso, né? Mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas, mais complexo. Que interessante. Augusto, o que mais você indica pra gente? Tá, então vamos revisar e aí eu falo algumas coisas a mais, né? Então tem esse livro, né? Adições a Jogos Eletrônicos, uma investigação psicanalítica do Michel Nogara, né? Se acha para comprar na internet, o doutorado dele. A gente que está aqui no vídeo eu posso mostrar, né? É um livro excelente, assim, me ajudou muito e as entrevistas são muito interessantes, né? Depois tem esse outro que foi central, né? Que é do Jamie Woodcock, Marx no Fliperama, Videogame Luta de Classe. Esse foi um livro, ele é muito acessível, esse livro, acessível no sentido de leitura, né? Ele é um marxista muito gentil, assim, com a gente, né? Então, ele vai apresentando muitos dados e de uma maneira muito didática, né? E depois tem esse livro, que foi uma pauta que a gente acabou não falando, mas que é muito interessante, que é de um advogado, né? Videogame e Violência. Cruzadas Morais contra os Jogos Eletrônicos no Brasil e do Mundo, né? Do Khaled Júnior. Esse é um livro para quem quer dialogar com essa ideia de os jogos eletrônicos influenciam assassinatos em escolas, isso é real, os jogos têm esse poder ou não, né? Ele é um claro defensor de que não, né? De que os jogos eletrônicos não têm esse poder, né? Isso ele vai nomear pânico moral, né? Isso é uma justificativa que as grandes mídias fazem para ter uma certa expurgação do problema, né? Então, o grande demônio são os jogos eletrônicos, a gente não tem que rever nada da nossa proposta de laço social, assim, né? E ele, só rapidamente, porque isso é muito interessante, ele revisa um caso brasileiro de 2013. Um menino de 13 anos em São Paulo, chamado Marcelo Pesseguini, teria assassinado toda a família, os próprios pais e os avós, com tiros na cabeça, né? Teria achado uma arma lá, escondida, enfim, e teria assassinado, né? E aí a polícia, quando chega na casa, assassina esse menino, enfim, e tal, e bom, tá resolvido, esse é o caso, né? E o Khaled vai nos mostrando, a partir da apresentação de tudo que foi apresentado no julgamento desse menino, todo o histórico desse dia, o que aconteceu, como é que foi, né? Que foi um caso absolutamente manipulado. Assim. A aposta dele é que isso que o caso é completamente inconsistente e que, na verdade, essa justificativa teria que ver com uma manobra da polícia esconder a própria violência. Teria acontecido alguma outra coisa aí, né? E quem teria feito esses assassinatos teria sido a própria polícia. Um dos argumentos que ele traz é como é que um menino de 13 anos, com a primeira vez que pega uma arma na mão, dá tiros certeiros na cabeça dos próprios pais e dos próprios avós, assim, né?
Então ele vai dialogando com isso, mas na época, o que a mídia destacou foi a foto do Facebook do Marcelo Pesseguini, que era um personagem de uma franquia chamada Assassin's Creed, uma franquia enorme de jogos eletrônicos, né? Eu particularmente sou muito fã, e que tem como cerne uma luta entre os Templários, que seriam os supostos vilões, né? Que são um grupo organizado que tenta mandar no mundo todo, assim, uma espécie de grupo escondido, assim, uma coisa meio Illuminati, assim, né, um grupo, né, que controlaria o mundo, e os assassinos, né, que são, então, os defensores da liberdade, da autonomia, do livre-arbítrio, né, que combatem esses templários, né, assassinando eles, né, e é uma espécie de guilda, né. E aí, bom, a mídia caiu em cima dizendo que, olha só, o que esse menino jogava, esse jogo é um jogo, né, demoníaco, péssimo, né, um jogo que influenciou ele, certamente ele saiu matando a família porque estava, né, completamente alienado ao jogo, né. E o Khaled vai dizendo que, olha, não existe pesquisa, não existe trabalho que aponte isso, né? E o mais importante que ele diz, não dá para tratar como causa o que é consequência. Os jogos eletrônicos não são causa da violência social. Os jogos eletrônicos são consequência. Se a gente produz jogos eletrônicos que são violentos, isso é porque nós somos violentos, né? Porque a nossa cultura, a nossa proposta de lá é violenta, e os jogos são só mais uma produção disso, né? Então essa inversão é, por si só, uma distorção, né? É um uso de alguma forma desviado daquilo que nós, pelo menos na psicanálise, entenderíamos como uma projeção. Nossa, eu acho isso tão importante, Augusto, porque a gente fica tratando essas coisas como se elas fossem entidades à parte, né? Então, os jogos eletrônicos, sei lá, brotaram do céu e apareceram aqui. Não, eles são criações nossas, né? Nós fazemos aquilo. Então, é voltar a humanidade a se implicar naquilo que é dela, assim, isso é muito importante. Essa inversão, na verdade, do pensamento é devolver para a realidade. Perfeito. E só para não dizer que não falei de flores, né? Eu vou fazer a indicação de um jogo, né? Que eu acho que é o mínimo, né? Que é um jogo que não entrou na minha pesquisa, apesar de que ele ganhou uma das categorias dessa premiação, porque existe uma categoria que é melhor narrativa, né? Dentro desse mundo, né? Eu não escolhi essa, por mais que fosse, em algum momento pensei, porque eu achava que era mais interessante pegar a categoria principal, né? Que seriam os jogos maiores, mais jogados, mais populares. Mas é um jogo chamado Disco Elysium. É um jogo que tem só para computador, na verdade. Talvez tenha para os consoles, vai dizer. Eu joguei no computador. Que é um jogo absolutamente diferente, assim. Ele supostamente começa com a história de um detetive que vai investigar um assassinato, né? De um homem que está enforcado de uma árvore. Só que ele é um jogo muito complexo, é um jogo absolutamente textual, né? E é um jogo que ele tem, assim, múltiplos desenvolvimentos, né? Porque tudo depende de como é que o próprio sujeito se coloca, né? Então, de saída, tu tem uma árvore, assim, de escolha de características do teu personagem, que vão desde atributos físicos até atributos psicológicos, assim, né? De inteligência, posicionamento político, força física, condições físicas, enfim. E no mundo dos jogos, a gente chama de build, né? Um build que tu monta, assim, que seria essa árvore de habilidades que tu monta, depois elas vão determinar que linhas de diálogos tu consegue seguir ou não, dependendo de quais características tu escolheste. E é um jogo, assim, que ele tem inúmeros finais. Tu pode jogar ele com um viés super politizado, tu pode jogar ele não conversando com ninguém e batendo em todo mundo, tu pode jogar ele ficando em discursos filosóficos longínquos, assim. Ele é super interessante, um jogo complexo, assim, tem vários personagens, né? Vale muito a pena para quem tiver tempo ou interesse. Esse é um jogo que ele te envolve muito, ele é muito curioso, né? E eu acho que ele é um jogo que não só ele quebra um pouco com essa normatividade, né, até pela proposta de jogabilidade dele, que não é um jogo, assim, de apertar botão compulsivamente para matar boneco, como se diz, né, e faz pensar, né, eu acho que é uma proposta muito mais ligada, né, numa proposta simbólica do que talvez nessa mais repetitiva e fixada, né, mas era isso, as referências. Eu adorei. Esse episódio está sendo para mim tipo um tapa na cara. Tipo, porque as mulheres que estiverem ouvindo, talvez que estão casadas, que têm um marido como o da Carol, vão ouvir esse episódio com outro olhar. Porque eu achei que eu ia meter o pau aqui nos jogos. Eu saí desse episódio querendo jogar. Eu estou querendo jogar. Fiquei com vontade. Bem-vinda. Carol, o que você tem pra gente? Antes de falar o que eu tenho para indicar, eu quero dizer tanto que é legal entrar em contato com esses jogos com muita história. Assim, eu sou encantada por histórias. Eu acho que isso conversa com o nosso próximo episódio, que tem um pouco dessa coisa de falar das histórias, o que vem a seguir, né? Spoilers aí para frente do podcast. Mas eu escuto muito
o Thiago, que é o meu esposo, falando das histórias dos jogos, assim, e a gente faz essa academia também, o nosso professor também joga muito, eu fico lá só escutando os dois falando dos jogos. Chega uma hora que você vai entrando, assim, a parte de jogar em si, eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma, mas de entender as histórias dos jogos, né, e vendo como isso aproxima da literatura, do cinema, é muito interessante. São roteiros. Você foi falando do jogo, eu fiquei com vontade de ler o jogo que você estava descrevendo, que você indicou, sabe? Uhum. Preciso antes da Carol dar as indicações. Essa é a parte que estava faltando quando você disse do mestrado, né? Porque é muito interessante ver a sua paixão no que você está falando. Então, como você disse, se fosse uma outra pessoa, talvez a gente pensaria de outras formas, né? Veria outras coisas. Veria outras coisas. E eu queria te perguntar, Augusto, se a gente pode, se você tem artigo publicado sobre o assunto ou a sua dissertação para a gente mandar para os nossos apoiadores, porque nós temos apoiadores do Catarse que estão com a gente e que recebem newsletter, recompensas, e aí a gente manda sempre uma newsletter com alguma coisa a mais sobre o episódio. Teria como você disponibilizar para a gente? Sim, na verdade, ela está publicada, né, no site acho que é Lume que fala, né, que é a biblioteca online da URGS, né, eu posso buscar lá o link, porque para homologar a dissertação, tu precisa também dessa burocracia, então ela tá disponível, né, para qualquer pessoa, tem que ficar disponibilizada, né, mas também fica difícil de achar, eu mando direto o PDF para vocês podem adicionar lá, não tem problema nenhum, né. Eu tenho alguns artigos que estão, assim, submissão, né, prelo, avaliação, né, hoje em dia as revistas, principalmente dessas que os PPGs exigem, né, que são A1, B1, elas demoram muito tempo para dar retorno, né, então ainda não saiu nada, né, mas quando saiu eu mando para vocês também, né, por enquanto tem o texto da dissertação mesmo, né? Ótimo, nossos apoiadores vão gostar. Maravilha. E você, Carol? Eu queria indicar um filme, um documentário, ele chama A Extraordinária Vida de Ibelin, que é um documentário da Netflix sobre um menino que tinha uma doença muito séria, uma deficiência, na verdade, muito séria. Ele era um menino da Noruega, que tinha uma distrofia muscular, e ele encontrou no jogo World of Warcraft um espaço para socializar e criar amigos. E aí, esse menino morreu. E ele tinha quase que uma vida dupla, né? Ali no jogo e na vida da família e tudo mais. No jogo ele era o oposto do que ele era, né? Se ele tinha uma distrofia, você estava nos personagens hipertróficos, né? Então eles eram mas não só nesse sentido do corpo, né? Ele era um personagem muito potente, assim. E depois que ele morre, as pessoas que eram os amigos dele online, parece que vão. Aí integra, né? Essas duas vidas separadas. É muito interessante, eu acho que tem um pouco dessa complexidade toda que a gente estava conversando aqui, tanto no sentido de problematizar algumas coisas, quanto também de ter o jogo como um espaço de vida, de potência, né? De acolhimento. Acho que junta um pouco, assim. Foi um documentário muito, muito interessante. E eu queria indicar uma série que foi baseada no jogo, se você citou The Last of Us, tem uma outra série, que essa série eu assisti junto com o Thiago, porque ele que estava falando que o jogo é ótimo, que chama Fallout, que eu amei a série, ela é maravilhosa, não sei se o jogo é ótimo, mas a série é muito boa. Também tem esse cenário pós-apocalíptico, assim, e achei ela bem legal. O documentário que tu citaste, eu não vi, mas eu sei que tem um podcast da BBC News que resume essa história, né? Que inclusive conta que os amigos online vão no velório, né? Se não me engano. Os amigos vão no velório do menino, enfim, né? E aí conhecem os pais, né? Acho que o pai convida todos os amigos online para irem, e aí as pessoas viajam e vão, enfim. Então, muito interessante mesmo, assim, né? E as pessoas falando como é que ele era no jogo, como que ele era muito expansivo no jogo, muito extrovertido, enfim, né? Que parece que é muito diferente do que ele conseguia ser, inclusive, né? Na vida real. Então, é uma história bem interessante mesmo. E você, Rô? Eu vou encerrar com uma indicação que não tem diretamente a ver com jogos, mas que eu acho que ela é um filme que chama Ela, e eu estou muito apaixonada por esse filme, assisti há pouco tempo. É um filme já mais antigo, tem disponível no Prime Video, se não me engano. Mas eu gosto muito do filme porque ele traz esse olhar da integração, né? De algo assim que não fica moral, não fica um vértice apenas, né? O foco é integrar. Então, ele traz algo que até aparece lá, os jogos, né? Os jogos, como a gente diz, esses jogos hoje que tem a projeção. Traz como se fosse um holograma para a gente visualizar ele jogando, na verdade, né? Então, mostra como ele está dentro do jogo. E ele faz um movimento com a mão, como se fosse o bonequinho jogando.
para além do jogo desse personagem, né, que é uma pessoa que está ali deprimido, com o fim de uma relação, que se fecha, então ele está se relacionando apenas ali com o jogo, não está muito... tem a questão do jogo bem forte, né? Eu falei que não tinha, mas tem. Mas aí ele começa a se abrir para o mundo por meio também de um relacionamento, né, com uma inteligência artificial. Então, a partir disso, eu acho que vai trazendo um olhar muito complexo para a contemporaneidade, para as relações, para as formas de se relacionar, até para algo que eu acho que o filme traz de um jeito muito bonito, assim, que então se relacionar com uma inteligência artificial é apenas você se relacionar com você mesmo, é algo narcísico? Não, ele mostra que tem um além, tem algo além, né, que também vai sendo construído. Então, acho que tem tudo a ver com isso que a gente foi conversando, né, dessa complexidade, né, do tema, tanto dos jogos quanto dessa forma de se relacionar mediada pela tecnologia. Fica a indicação, eu achei um filme lindo. É lindo mesmo. E aí, bom, acho que é isso, né, pra gente encerrar. Sim, dá vontade de fazer um podcast de 3 horas. Dá. Cara, muitas perguntas pendentes. Exatamente, até fiquei pensando se o Augusto falou o que ele queria falar lá no início, que a Carol ficou curiosa. Você conseguiu dizer, Augusto? Acho que sim, acho que deu para percorrer bastante coisa da dissertação, né? Ainda bem que é uma dissertação de mestrado, não é doutorado, senão a gente ia ficar aqui, né, acho que o dia todo, né? Mas acho que sim, acho que deu para contar para vocês o que eu pesquisei, o que eu achei também que foi mais interessante, assim, dos meus achados de pesquisa, né? Mas certamente eu acho que espero eu, assim, né, apesar de não estar tão voltado para isso agora, que seja um tópico que a psicanálise siga se implicando e pesquisando e questionando de alguma forma, assim, porque eu acho que, como tu disse em algum momento, né, Roberta, tem tanta coisa, assim, tanto viés que daria para pensar, né, e que eu acho que de alguma forma também cada vez mais está chegando na nossa clínica, né, as pessoas que estão com essa dimensão, ou que falam sobre isso, ou que jogam, ou que se envolvem, né, e aí como também não se ocupar disso enquanto um objeto de estudo, né, então... eu acho que é isso, acho que talvez tenha sido uma boa introdução essa nossa aqui conversa hoje, né? Um gostinho de quero mais. Que bom. Muito obrigada, Augusto, por estar aqui com a gente. Realmente as portas estão abertas para voltar, para a gente continuar essa conversa. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!